Só porque eu sei que você vai começar a resenha e é bom começar por você mesmo, mas teve um lance que o Gabriel mochilou o Marcelo Oliveira no jogo, mochila mesmo. Eu falei assim, gente, ele vai carregar, vai fazer algum acampamento. O Marcelo Oliveira caminhava com o Gabriel. Quem é Marcelo Moreno? Marcelo Moreno caminhava com o Gabriel grudado nas costas dele, como se nada tivesse acontecendo, cara, carregando bola. Marcelo Moreno é muito bom jogador. Entendo agora o porquê do desespero da novela chegar ao fim ao torcedor cruzeirense. Eu também, ele deu uma boa dinâmica e é impressionante. Ele briga o tempo inteiro. Uma coisa que me chamou a atenção, até tuitei na hora do jogo, se bem que tuitar também não muda muita coisa não, porque não é tanta gente assim que tem Twitter, mas é impressionante a luta e a entrega dele, como foi do time do Cruzeiro também, mas perdeu, tá? Mas perdeu. Mais um jogo, mais uma derrota. O torcedor continua pistola, entende que o Cruzeiro lutou e buscou e tal, mas continua pistola porque os resultados não acontecem e tal. Então, mas no clássico ele acaba meio que entendendo. Não, sim, mas perdeu o jogo. Agora 45. Marcelo Moreno é impressionante, a luta do cara, entrega. Essa bola que ele roubou do Gabriel próximo da linha lateral ali no segundo tempo, impressionante a entrega, a luta, e eu acho que vale uma reflexão daqui a pouco sobre quando o Adroaldo chegar, e a gente, ainda falando do clássico obviamente, sobre a questão do Maurício depois da entrada do Marcelo Moreno. Sim. Acho que cabe uma reflexão. Agora, sobre o Atlético, sobre a vitória, eu pensei, imaginei, como muita gente imaginou, não sei se você, Du, Alê, CJ, não sei se vocês imaginavam antes do jogo que poderia ser um jogo, mesmo o Atlético não jogando bem nos jogos anteriores, de uma vitória, eu não vou dizer de uma vitória elástica, mas que não fosse um jogo tão duro, e foi duríssimo o jogo para o Atlético, e imagino até que aquele gol do Otero no final lá foi tão festejado da maneira que foi, exatamente porque o jogo estava muito duro. Eu quero me ater a uma situação só, que não tem tanta relação com o jogo. Vindo pra cá, parei aqui em cima pra meter uma gasosa no carro, e aí o rapaz me perguntou, e aí, o que você acha o que você achou da provocação do Adilson e da resposta dos atleticanos no momento do gol do Otero? Eu disse pra ele o seguinte: no conforto do meu lar, eu estava pilotando a churrasqueira na hora do jogo, o jogo inteiro. Eu comi 1,8 kg de carne, só mentira, tô brincando. Então tava pilotando a churrasqueira, tomando uma gelada, vendo o jogo e tal. E no conforto do lar, tomando uma gelada e comendo uma carne, o Atlético fez 1-0, o Cruzeiro empatou, o Atlético fez o terceiro. Eu continuei pilotando a churrasqueira e tomando minha gelada. Mas, cara, como é que você vai vir num jogo daquele, num clássico, na maneira que as coisas aconteceram ali, como é que você vai apontar o dedo e vai dizer, tá errado, não pode ser assim? É claro que o Adilson às vezes passa do ponto, mas aí a resposta dos atleticanos na mesma medida. Do Luiz Otávio Carlil, né? Principalmente do Luiz Otávio Carlil, que é sangue quente pra caceta. E depois o Otero tirar a camisa. Claro que o patrocinador fica pistola, todo mundo fica... Mas como é que você vai dizer que tá errado? Se o torcedor que tá na arquibancada quase pula lá embaixo, no momento de um gol, imagina o jogador que tá lá, que eu faz acho que um errado gol da maneira que foi. Você não pode julgar ali por causa do momento. Você vai dizer errado ponto. Claro. Mas imagina você lá, você coloca lá não sei quantos milhões da camisa, o Otero faz o gol. Mas por que o jogador tira a camisa? Você tá falando que é o êxtase. Momento de explosão, mas não tem como ser outro? Dá soco no ar, o outro chuta uma placa. Eu nunca fiz um gol com 50 mil pessoas no estádio, eu não sei como é que aos 48 do segundo tempo. Vou tirar a camisa. Eu não julgo, não. Eu sei que a regra é pra cartão e tal, mas eu não julgo o cara que faz isso, não. Principalmente numa circunstância como foi. Não, e o Adilson também, no momento do gol do Cruzeiro... E a torcida do Cruzeiro tava longe do banco. Pois é, talvez por no momento do gol do Cruzeiro, o Adilson sabia que o adversário tecnicamente era melhor e tal, era um clássico, estádio lotado, uma pressão e tal. Na hora do gol fica difícil também, pra um cara que é mais sangue quente. Eu acho que o pior do Adilson no jogo foi o totozinho no Arana. E depois no replay você vê que foi... Ele veio, dar o totozinho. Coisa de zagueiro mas mesmo, ali mesmo eles se entenderam de uma forma muito legal. O Arana deu uma caneta, aí eles riram. Aquilo é muito várzea, velho. Aquilo foi muito legal. A gente vê que o Arana é da quebrada, o Arana é
é da comunidade, porque aquela caneta que ele fala, o cara me tirou aqui, quer saber? Pega aqui, Adilson. Chupa. Cara, aquilo é muito peladeiro, aquilo é muito da várzea, aquilo é terrão na alta, e você vê que é de Itaquera na veia do Arana. Sabe por quê? Ele tenta pegar a bola pra acelerar o jogo na batida do lateral, o Adilson desloca ele com o ombro pra poder retardar. Ele fica bravo, o Adilson deveria ter tomado um cartão amarelo ali pelo árbitro, ter sido advertido. E aí ele pega, Adilson, olha a bola aqui, ó. Quando o Adilson vai pegar, ele rola, falou, toma, chupa, pronto, tá pago. 1-1 e vão pro jogo. Ô Everton, sobre a sua percepção que poderia ter sido um jogo mais tranquilo do Atlético, eu nunca tive essa impressão pelo histórico dos dois times. O Atlético, ele não teve jogo nenhum tranquilo na temporada. Nem contra o Campinense, nem contra o Afogados da Engazeira, nem contra o Tombense, contra o Coimbra, contra ninguém, à exceção do Tupinambás, que a gente segue dando sempre o mesmo exemplo, que foi o único, o Tupinambás com um jogador a mais. Todos os outros jogos na temporada, o Atlético encontrou muita dificuldade, seja para vencer ou empatar. E contra o Cruzeiro eu não imaginei que fosse ser diferente, não. E a mesma coisa vale pro Cruzeiro. O Cruzeiro encontrou dificuldades contra todos os adversários, foi pior do que muitos deles. Tá tendo muita dificuldade nesse início de ano pela reformulação muito grande de elenco, pela juventude do elenco, pela pouca idade. Então, a minha expectativa, eu até externei isso no meu Twitter, no @edupanzi, falei que eu imaginava um jogo ruim tecnicamente. E foi um jogo ruim tecnicamente, mas foi melhor do que aquele clássico do ano passado. Sim. Me surpreendeu. Foi ruim tecnicamente, mas me surpreendeu porque não foi tão ruim como eu imaginava. Isso não apaga a falta de qualidade técnica que a gente viu no clássico. Antes do jogo, a expectativa era que os dois perdessem, né? A gente comentou isso aqui. E eu acho que as apostas no bolão também dizem muito. Foram resultados apertados. Eu acho que o Alê foi o único que não apostou na vitória do Atlético. Eu tava Você apostou no empate. Eu tava brocando até os 47 Então fez muito sentido as apostas. As apostas fizeram muito sentido. Eu apostei 1-0, né? Papai brocou. E o Everton acertaram o placar e o Alê tava acertando até os 47 minutos do segundo tempo. Porque o histórico do início de temporada dos dois times levavam a crer, o histórico levava a crer que o jogo seria equilibrado e seria complicado. E foi um jogo equilibrado, de um Atlético que teve um domínio no primeiro tempo, mas aquele domínio com poucas chances criadas. Acho que muito mais em função do Cruzeiro ter aberto mão de jogar. O Adilson abriu mão de jogar no primeiro tempo. Maurício e Everton Felipe fizeram muito mais um papel de laterais do que de meias ofensivos. O Cruzeiro deu a bola ao Atlético no primeiro tempo e o Atlético custou a entender, a saber o que fazer com a bola, e quando criou oportunidades com chute do Savarino ali da entrada da área, depois uma bola rebatida que sobrou pro Natan e as bolas paradas, uma delas que funcionou com o Igor Rabelo. No segundo tempo o Adilson foi fazendo as alterações, uma logo de início. De novo o Adilson trouxe o Everton Felipe pro centro e eu não gosto, e de novo não deu certo. E de novo o Everton Felipe caiu de produção. Erra muito passe. Erra muito, não é a dele. Passe. Eu acho que poderia insistir com o Maurício centralizado. Maurício jogou assim na seleção de base. E o Adilson parece que ele tem uma resistência em centralizar o Maurício. Mas enfim, é opção. E a crítica que a gente fez ao jogo em Varginha, quando o Adilson começou o jogo com o Thiago e Marcelo Moreno, ele persistiu e deu certo. É aquilo que a gente falou, o exemplo que eu dei do Guardiola na semana passada, que um cara elogiou muito o Guardiola pela vitória do Real Madrid por uma alteração que ele fez. Ele falou, não, mas eu não ganhei por causa disso, porque no jogo anterior eu fiz a mesma alteração e não ganhei. Então o futebol tem dessas questões. Uma hora a gente faz uma coisa e não dá certo, no jogo seguinte a gente repete a mesma coisa e ela dá certo. São as circunstâncias do futebol. O que não te impede de analisar um jogo e o outro, até porque são jogos diferentes. E agora, a crítica que eu fiz no jogo contra o Boa, pela escalação inicial do Adilson, aqui agora eu dou a mão à palmatória. No jogo contra o Atlético, a hora que eu vi que o Thiago entrar, eu falei, lá vem o Adilson de novo com aquela ideia de dois caras de área, dois centravantes. E com 3 minutos de Thiago em campo, ele vai lá e empata o clássico. Aliás, é bom jogador. Muito bom jogador. Acho que pode ser uma peça importante pro Cruzeiro na temporada. O Thiago vai lá, empata o jogo e deu certo, porque o Cruzeiro melhorou
não que o Atlético tenha caído de produção, mas é porque o adversário, o Cruzeiro, resolveu jogar. Ô, gente, vamos jogar futebol, vamos incomodar o Atlético lá atrás, e aí equilibrou o clássico. E foi marcar a saída de bola, né? E eu acho que foi tudo justo, o CJ. 1-0 pro Atlético no primeiro tempo foi justo, o empate no segundo tempo foi justo, mas se o Cruzeiro tivesse vencido o segundo tempo, por 1-0, o Atlético não tivesse empatado, teria sido o empate justo no clássico. E um ponto que a gente não pode deixar passar em branco, pelo menos eu, acho que a arbitragem... Eu achei ruim. Eu não acho que ela foi ruim, mas pra mim, ele errou num lance capital. Eu teria expulsado o Otero no lance com o Everton Felipe. Aí é um lance capital. Ah, mas como que você fala que não foi ruim se ele errou no lance capital? Cara, eu acho que ele controlou bem o clássico. Foi um jogo nervoso. Parou demais. Mas tinha que ter parado. Tinha que ter parado porque os caras estavam discutindo demais. Muita falta no início principalmente no primeiro tempo. Muita faltinha. Acho que ele conduziu bem, mas é uma opinião pessoal, uma percepção pessoal minha. Mas ele acabou errando, na minha opinião, num lance capital, que cabia a expulsão do Otero no lance com o Everton Felipe, mas futebol, arbitragem, tem interpretação. Ouvi alguns ex-árbitros dizendo que era um lance para cartão amarelo. Na minha opinião, acho que caberia o vermelho naquele lance. Eu vi ontem nas redes sociais e no domingo também alguns cruzeirenses falando sobre falha do Fábio no segundo gol. Olha, pra mim não houve falha em nenhum dos gols, assim. Nem o Neuer pegava aquela bola, não. Uma falou isso é pra ouvir o gol. Uma paulada do Otero. Lá na gaveta. Lá na gaveta. O Edilson foi muito feliz, assim, na saída do estádio, o Edilson, lateral direito, falando que é um jogador com a qualidade do arremate do Otero, não pode ter a liberdade que tem. Méritos do Otero, mas um vacilo da marcação do Cruzeiro, e realmente o Cruzeiro vai todo pra área. Tardelli, próprio Marquinhos, Casares puxam a marcação, o Otero vem de trás e arremata com muita qualidade. E até essa análise bilateral, porque as duas torcidas estão ouvindo a gente, e eu vou pegar o gancho que o Du falou sobre o árbitro, né? O Felipe Fernandes de Lima. Achei com todo respeito ao árbitro, sei dos critérios dele, ele acredita que deveria ser assim, mas achei que ele deu amarelo em alguns lances que não precisava, achei que ele não deu amarelo em outros que precisava. Por exemplo, aquele lance do lateral que o Arana foi cobrar, o Adilson merecia no mínimo um amarelo ali por retardar a jogada. Ele provocou uma atitude antidesportiva, e obviamente se ele tomasse um outro amarelo por causa da comemoração, ele seria expulso, o técnico do Cruzeiro. Assim também como o Otero, na minha opinião, assim como a do Edu, o Otero deveria ter sido expulso pela falta que fez no Everton Felipe, foi? Ele deu um carrinho? O Otero? Sim. Pela falta que fez rente à lateral ali, o Otero até abaixa a cabeça, se vocês puderem perceber no lance, ele faz a falta e já pensa assim, fiz merda. Mas enfim, são os critérios dele, achei que ele parou demais, resenhou, mas vida que segue, não estamos aqui para falar de arbitragem, sim do jogo. O Atlético teve no Igor Rabelo uma grande atuação, uns botes certeiros, aquele gol lá não é cabeça de bagre que faz. Gol de pelada, mas é um golaço. Porque foi mal batido o escanteio, no primeiro pau ali ele consegue antecipar. Se vocês prestarem atenção no lance, o Igor Rabelo está atrás de 2 zagueiros do Cruzeiro. Quando o Otero vai correndo pra bola, ele se adianta. E ele vê a saída da bola rasteira, ele se adianta e com muita qualidade faz um golaço de calcanhar. Jair também dá uma outra velocidade nesse meio campo do Atlético, diferentemente do Alan, que ainda tá um pouco perdido. Na minha análise ali, o Alan ainda não é o Alan do Fluminense, mas a gente entende que tem esse período de adaptação e até no esquema de jogo, que era do Dudamel, agora ele vai ter outro esquema com o Sampaoli. A Arana, lateral titular. Natan, pra mim, inexistiu. Mais um jogo. Natan começou a puxar a perna sem função. No comecinho do segundo tempo. Jogou muito mal. No comecinho do segundo tempo já começa a puxar ponta do pé, sentindo cãibra. Acho que fisicamente, tecnicamente, está muito aquém. Por isso que o Atlético não tem criatividade. O Atlético ficou... O primeiro tempo, pra mim, foi do Atlético. O Cruzeiro muito recuado, o Atlético dono das ações, posse de bola, mas era lateral, volante, zagueiro, lateral. Só toque em lateralidade, tentando buscar espaço, tentando achar alguma jogada. Poucos lances, uma cabeçada do Marcelo Moreno na defesa do Vitor e um chute do Savarino, que é bom jogador, hein? O Savarino é bom jogador. Enfumaçado. Não tem medo, parte pra cima, ele chutou, o Fábio defendeu no pé da trave direita ali no primeiro tempo.
Foram esses lances no primeiro tempo do Atlético, mas também muito pobre. Já o segundo tempo, as mudanças pelo lado do Cruzeiro surtiram muito efeito. Do mesmo jeito que eu falo do Savarino, eu falo desse Thiago. Esse Thiago tem cheiro de gol, é forte, é grande, sabe fazer a parede, ele consegue arrematar, definir como centroavante. O Cruzeiro adquiriu 70% dos direitos econômicos dele agora, em fevereiro, e foi uma baita aquisição. Bom jogador, teve uma infelicidade de sair machucado na primeira partida contra o Boa, mas você vê que ele e Marcelo Moreno, lá contra o Boa, já pela Copa do Brasil agora, na semana passada, não na estreia, eles começaram a ter falta mesmo um entrosamento, sabe, o Everton? Mas você vê que eles se entendem, um não atrapalha o outro, um consegue achar o outro. Marcelo Moreno é um jogador muito guerreiro, é um cara que se entrega demais. E aí eu vi o Edu... Tem uma coisa só que tá me incomodando. Diga. Eu acho até que contribuiu para a queda de rendimento do Maurício. A todo momento procuram o Moreno. Obviamente que ele é mais participativo, ele se apresenta muito pro jogo. Mas isso, eu não sei, eu acho que atrapalhou um pouco o Maurício. Essa bola passava sempre pelos pés do Maurício. E agora todo mundo quer buscar o Moreno, que é uma grande referência do ataque do Cruzeiro, quer buscar o Moreno. E aí o Maurício fica um pouco... visto como um jogador secundário. Sumido. Né? Isso tem me incomodado. O Adilson vai ter que trabalhar isso. Aliás, o colega ali, que aliás é muito bom esse menino aí, faz umas boas perguntas. Eu não sei quem porque eu falei esse menino. Não sei quem é, mas depois o Adru manda pra nós. Mas nessa aí eu discordo dele, com todo respeito, sobre críticas infundadas. Eu acho que as críticas são merecidas. Entendo que o Adilson ainda pode ter um ganho de rendimento dentro do Cruzeiro quando todos os jogadores que estão chegando estiverem disponíveis e bem fisicamente. Eu acho que o Adilson pode começar a ter uma resposta melhor do trabalho dele, mas que as críticas são infundadas, eu discordo. Eu também discordo. A temporada do Cruzeiro mostra que as críticas, pelo contrário, elas são muito justas, porque por mais que o Cruzeiro tenha um elenco com uma certa limitação técnica, tem que apresentar mais. O Adilson precisa, eu acho que a parte do Adilson também precisa ser cobrada e eu acho que pode entregar mais. Tanto, Everton, que os 45 minutos finais, os 45 minutos do segundo tempo, pra mim foram os melhores com o Adilson. Com o Adilson, futebol que o Cruzeiro apresentou, e aí eu resolvi ir ao Mineirão pra assistir o jogo, porque lá em loco você tem uma outra visão, não fechada na televisão, você tem uma visão mais ampla. Meti essa cagada, nunca mais vou fazer isso. Fui no Mineirão Tribuna, um showzaço da 98 lá, um pagode comendo solto. Aí, bicho, torcedor, mano, a hora que sai gol do Atlético, ele olha pra você pra ver se você comemora. Aí eu não comemorei. Aí sai gol do Cruzeiro, o cara olha e fala: "Você é Maria?" Aí eu não comemorei. Aí eu vou no banheiro, cara, quero tirar foto comigo. Eu falei: amigão, a gente pode sair do banheiro? Porque uma foto no banheiro fica meio estranha. A gente tá com mão de pinto, a gente nem lavou. Aí ele começa a rir, não quer tirar foto comigo aqui? Eu falei: putz, Guilherme, meu irmão falou assim: vim no jogo com você é chato, viu? Aí eu falei assim: vamos embora, vamos assistir ao segundo tempo. E aí, por isso que lá em loco eu vi a partida que o Edu fez. O Edu não foi citado por ninguém. Eu não vi ninguém citar o Edu. O Edu é zagueiro, jogou como volante, Pedro Bicalho pela esquerda, Jadson, que também fez uma ótima partida pela direita, mas o Edu, ele jogou sem aparecer, protegendo a zaga, e é um bom menino também. Achei uma boa partida do Edu, já diferentemente do Pedro Bicalho e do João Lucas, que pra mim deixaram a desejar. Chama-se Diego Barbosa, o rapaz que fez a pergunta lá. Esse menino é bom. Informativo Cruzeiro. Exatamente. Esse menino é bom. Todo Edu é bom menino. Mas aqui, o CJ, parece às vezes a gente falando do jogo e tecendo elogios ao time que perdeu, né? Um negócio meio estranho. Mas as pessoas precisam entender o momento de cada clube, né? O Atlético venceu o Clássico, o Atlético foi ligeiramente melhor, principalmente pelo primeiro tempo, que dominou e o Cruzeiro abriu mão de jogar. Mas a gente precisa contextualizar o momento do Cruzeiro, a garotada, e tem pontos positivos. Mesmo você perdendo um jogo, o segundo tempo do Cruzeiro você pode tirar pontos positivos. A gente já fez muitas críticas e eu concordo com o Everton em relação às críticas ao Adilson, são críticas pontuais e merecidas, sim. O Cruzeiro, taticamente, tecnicamente, poderia estar rendendo mais do que está rendendo, ainda que tenha tido uma grande reformulação e que tenham muitos garotos em campo.
É um time que mudou demais. Eu entendo as dificuldades pelas quais o Adilson Batista vem passando, e eu concordo com muita coisa que ele fala, como por exemplo, trabalhou 3 semanas com um jogador que ia embora, alguns jogadores estão chegando ainda, enfim. Mas a verdade é que o Cruzeiro poderia estar rendendo mais, principalmente o sistema defensivo. O Cruzeiro segue tomando gols de bola parada, não tomou pelo alto no clássico, mas tomou por baixo. É uma falha defensiva. A gente tem que destacar a inteligência do Igor Rabelo pelo gol, pelo toque sutil, mas foi uma falha da zaga do Cruzeiro. Então são pontos que o Adilson merece crítica. Mas dá pra tirar pontos positivos do Cruzeiro, e por isso alguns elogios, assim como existem elogios a serem feitos pro time do Atlético também, que tá devendo. É um time superior tecnicamente, e eu acho que o Atlético venceu o clássico porque o Atlético hoje individualmente tem jogadores que conseguem decidir com poder maior de decisão em relação ao Cruzeiro. Hoje o Atlético tem Casares, tem Otero, tem Diego Tardelli, tem 2 bons laterais. Aliás, o CJ citou o Edu, e foi um partidaço do Guga. O Guga jogou muito. Ele cometeu um erro no jogo. Pode ser certeza. Mais de um passe. O Guga talvez tenha sido um dos melhores jogadores do Atlético no clássico. Bom. O Atlético hoje tem um elenco melhor, mais qualificado, mais caro. O Atlético tem um elenco de Série A. O Atlético, daqui a pouco, a gente vai estar falando de um time treinado pelo Sampaoli, que começa hoje a sua era à frente do clube. Eu espero que seja era, que não seja semestre. Ou bimestre. Ou bimestre. O Atlético hoje tem um time com maior poder de decisão que o Cruzeiro. E eu acho que isso decidiu o clássico. E foi nesse poder de decisão individual do Atlético que acabou decidindo um clássico. Então os 2 times merecem elogios em alguns pontos, mas seguem merecendo muitas críticas em outros.